Inclusive, o presidente Lula ignorou a orientação de aliados e pediu que Mauro Vieira e sua comitiva também peçam o fim das sanções contra autoridades brasileiras no primeiro encontro com os Estados Unidos. A reunião entre o chanceler e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deve acontecer nos próximos dias em Washington. E dependendo do andamento dessa reunião, Lula e Donald Trump podem ter um encontro ainda no final deste mês na Ásia. Essas são as projeções. O chefe do executivo foi orientado por aliados a focar a negociação apenas no tarifaço, nas questões comerciais, para evitar que Donald Trump faça algumas exigências políticas para retirar as taxas. Lula, porém, já disse que quer tanto o tema econômico quanto o político sobre a mesa, neste primeiro encontro. Chamar os nossos comentaristas para analisar essa informação, esse novo posicionamento. Chamar o Roberto Mota, está ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Sinalizações que indicam que o presidente brasileiro teria dado aval para a diplomacia brasileira, para os representantes do governo brasileiro tratarem, além das questões comerciais, aspectos políticos. O objetivo, todos entendem, seria reverter sanções. O que esperar desse encontro? Bom, eu acho que eles estão esperando resultados maravilhosos. Afinal, eles só vão negociar com Donald Trump. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Dizem que o governo não produz nada. No caso do governo brasileiro, isso não é verdade. O governo é um grande produtor de narrativas. Agora, o governo tem essa autoconfiança de que vai conseguir convencer Donald Trump a retirar as sanções. Ele pode até conseguir, mas isso inevitavelmente me lembra aquele verso de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Luiz Felipe Dávila também ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Tratamos disso na semana passada e você, de forma reiterada, dizia que a melhor estratégia seria focar nas questões comerciais, nas questões econômicas. Agora surge essa informação que há, inclusive, a orientação de que a diplomacia brasileira possa tratar também das questões políticas. Seria um novo posicionamento? Qual é a aposta do governo? O que estaria no radar da diplomacia brasileira? Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, eu sinceramente espero que isso seja boato, porque se o elemento político for introduzido na primeira negociação com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, é o começo do fim de uma enorme oportunidade que Donald Trump abriu ao Brasil após o discurso na ONU da tal da química com Lula. Ali abriu-se o diálogo, mas o diálogo em torno de coisas objetivas que interessam ao Brasil e aos Estados Unidos. Essas coisas são reduzir tarifas, fazer com que os Estados Unidos possam explorar os minerais raros no Brasil e fazer com que nós possamos recuperar quase 40 bilhões de reais que deixamos de exportar para os Estados Unidos por causa das tarifas. Esta deveria ser a negociação. Por quê? Porque isto é a diplomacia em favor do interesse nacional. Quando se insere a pauta política, esta não é do interesse nacional, essa é do interesse partidário, militante, que vem ditando a diplomacia. O presidente Lula pode estragar completamente o bom clima criado após a conferência da ONU. Por isso, depende muito da pauta, da atitude e do comportamento do chanceler Mauro Vieira com Marco Rubio no encontro em Washington. Pode ser abrir novas portas ou fechar para sempre a única oportunidade que o Brasil teve de sentar-se à mesa
e renegociar essas tarifas que tão mal fazem as nossas exportações e a nossa relação comercial com o segundo parceiro mais importante do Brasil. Pois é, seria melhor tentar negociar somente as questões comerciais nesse momento ou apostar em um pacote, né? Tratar de vários assuntos, vários temas. O Cristiano Beraldo está ao vivo com a gente. Daqui a pouco, então, o Beraldo vai trazer suas análises sobre essa possibilidade, né? Uma negociação que trataria de alguns assuntos diferentes, não somente aquelas pautas comerciais, como, inclusive, muitos jornais, portais e especialistas indicavam. Agora sim, o Cristiano Beraldo ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Até ontem nós tratávamos de uma negociação que aconteceria, né, um encontro entre diplomacia brasileira e norte-americana para falar exclusivamente de questões comerciais. Hoje, uma informação adicional. O presidente teria dado o aval ou sugerido à diplomacia brasileira que tente também incluir outras pautas, outros assuntos, inclusive as questões políticas, objetivando reversão de sanções. Isso ajuda ou atrapalha na sua avaliação? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, veja, o presidente brasileiro, ele é conhecido pela sua forma de fazer diplomacia que vai conduzindo o Brasil por águas extremamente perigosas. E essas águas são tão perigosas e o Brasil vem sofrendo tanto as consequências desse comportamento do presidente brasileiro que a gente foi perdendo a importância ao longo do tempo nessa dinâmica mundial que está muito intensa do ponto de vista geopolítico. Não apenas em razão dos conflitos que existem, sobretudo o conflito entre Hamas e Israel e também entre Rússia e Ucrânia, com todas as consequências que esses conflitos geram, mas sobretudo porque existe uma disputa muito forte, muito séria entre Estados Unidos e China, quando os Estados Unidos tenta garantir a manutenção do seu lugar na liderança econômica mundial, entendendo que a China só cresceu, se desenvolveu, se tornou uma força do capitalismo, digamos assim, ou pelo menos parte da China, graças às benesses oferecidas pelos Estados Unidos, que abriram por muitos anos as suas portas para todos os produtos chineses. Pois bem, agora o jogo mudou. Cada um está tentando se salvar, buscar aquilo que é mais interessante para si, porque o mundo está diante de imensos e seríssimos desafios, Caniato. Quando a gente olha para um país como os Estados Unidos, um país tão próspero por tanto tempo, a democracia mais consolidada da história, a gente vê que os Estados Unidos precisam enfrentar problemas que são muito evidentes. A população extremamente grande, são mais de 300 milhões de norte-americanos, muito ativa, a economia sempre muito forte, e os Estados Unidos se tornou um país em que você não precisa de muito para viver bem, e aí temos um problema. As pessoas se habituaram a viver bem sem precisar se esforçar tanto. Mas no mundo que vem sendo desafiado, sobretudo pela inteligência artificial, o que essas pessoas medianas vão fazer? Qual é o valor que elas agregam na cadeia econômica? Isso tudo vai fazendo parte de perguntas que precisam ser respondidas por administrações modernas, dinâmicas, olhando para o futuro. Os Estados Unidos têm isso na sua pauta, está tomando decisões de governo com vistas aos Estados Unidos forte no futuro. E a gente tem que se perguntar qual é a estratégia do Brasil para esses desafios. A estratégia do Brasil, na verdade não é do Brasil, a estratégia deste governo é auxílio para as pessoas, o cheque do Bolsa Família para mais de 50 milhões de brasileiros todos os meses, fazer um pacto de não agressão com o crime organizado, fortalecer o Centrão para que ele continue operando as emendas e operando aquela política nojenta que destruiu o Brasil e vem destruindo o Brasil cada vez mais, e fazer cara de paisagem, como se o mundo não tivesse diante desses desafios tão evidentes. Então, Caniato, quando a gente olha um pedido desse do presidente da República, a gente verifica que está em linha com essa falta de dimensão, de conhecimento da dimensão
do que é o Brasil e do papel que o Brasil deveria exercer nesse jogo mundial. E aí caberá ao chanceler Mauro Vieira, que é um chanceler experiente, de carreira do Itamaraty, poder fazer os filtros necessários para que ele não imponha ao Brasil uma nova vergonha internacional. Pois é, e muitos apontam para um cálculo do governo brasileiro. Deixa eu passar mais uma vez para o Mota, porque quando vários especialistas, Mota, dizem que os Estados Unidos estariam dispostos a negociar com o Brasil, porque o tarifaço acabou impactando também hábitos, o consumo do norte-americano, o consumo do norte-americano médio em relação a produtos que se utilizam de insumos oriundos do Brasil, ou mesmo produtos brasileiros, como, por exemplo, a proteína animal, principalmente. Somado a isso, as falas de Donald Trump. A história da química, quando faz a menção que o presidente brasileiro foi um cara legal, enfim. Talvez o cálculo do governo não seja justamente esse. Os Estados Unidos precisam do Brasil. Então, nessa negociação, vamos tentar avançar uma casa, vamos pedir algo a mais. Talvez esse seja o cálculo, Mota. Caniato, o passado não demonstra que o governo brasileiro atual é muito bom de cálculos, né? Na verdade, a gente tem evidências do contrário. Pelas informações que estão disponíveis, as importações dos Estados Unidos que são feitas do Brasil correspondem mais ou menos a 1% do total de importações feitas pelos Estados Unidos. Eu não tenho conhecimento de nenhum produto feito aqui no Brasil que seja absolutamente essencial para os Estados Unidos, ou que os Estados Unidos não possam obter de outro lugar. Então, eu, mais uma vez, faço essa pergunta, né? Qual é a grande carta que o governo brasileiro leva para essa negociação? Muita gente pergunta também, olha, o que passa na cabeça de Donald Trump? Ninguém sabe. Qual é a tática que o time de Donald Trump vai usar nessa negociação? É muito difícil dizer. Agora, a estratégia que Trump usa nas suas negociações é muito conhecida. É a estratégia clássica de negociação. Trump até já contou isso no seu livro. Ele disse, olha, o segredo de uma negociação vitoriosa é você fazer o seu adversário acreditar que ele está levando uma enorme vantagem. E o que não falta a Trump são instrumentos para isso. Pois é, e alguns exemplos, né, com outros países que ora eram criticados, mas acabaram conseguindo um acordo, ora elogiados e dias depois receberam uma notícia, né, uma supertaxação, 80%, 100%. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação ao papel da diplomacia, a figura que está na mesa com o representante do governo norte-americano? Seguir à risca a orientação do líder de um país, ainda que no fundo ele saiba que não é a melhor estratégia, ou segue a sua convicção e depois relata o que aconteceu na reunião e paciência? A melhor estratégia é negociar a parte econômica e comercial e deixar a fala política para a conversa entre os dois presidentes, porque este é o campo onde se decide a política. Quando se trata de Ministério das Relações Exteriores, quando se trata de Ministério Comercial, enfim, o que eu chamo do primeiro escalão do governo, as questões têm de ser técnicas. Questões políticas são tratadas entre presidentes. Então, o que o Itamaraty deve fazer é focar nas questões comerciais. E apesar do Brasil representar apenas a ínfima percentual de 1%, os produtos são extremamente importantes. O suco de laranja representa mais de 60% do suco de laranja consumido. Então, o café representa mais de 40%. Então, apesar de ser poucos itens, são itens de grande peso. A própria questão que nós temos do aço são importantíssimos, inclusive para o agronegócio. John Deere, tantas empresas dependem desse aço para poder fazer equipamentos competitivos, senão daqui a pouco vai vender mais trator chinês no Brasil do que trator norte-americano. E principalmente a questão dos minerais raros.
E isto é fundamental. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, a primeira é da China. E isso é algo essencial para os Estados Unidos. Então, eu acho um erro ver do percentual geral da exportação. Tem que ver os produtos específicos, porque esses, nas suas categorias, têm uma enorme diferença para o comércio americano. E aí isso é importante para o Brasil e para os Estados Unidos. É por isso que Donald Trump teve a tal da química, porque ele sabe que esses produtos são muito importantes para os Estados Unidos. Então, o Itamaraty tem de focar exclusivamente na questão comercial e econômica. Porque se esta negociação obtiver êxito, Caniato, as tarifas vão ser reduzidas. E isto é uma boa notícia para o Brasil. Inclusive, no dia de hoje, vários jornais, principalmente os veículos que cobrem assuntos ligados ao agronegócio, indicam que muitos produtores, a indústria exportadora do Brasil para os Estados Unidos, estaria animada com a possibilidade de diminuição da tarifa ou até reversão. Todos atentos ao que vai acontecer nessa reunião entre os representantes dos dois países. Agora, deixa eu passar para o Beraldo, porque tem um aspecto que o Mota traz, que é importante a gente lembrar das manifestações feitas por Donald Trump em relação ao Brasil, mas principalmente ao presidente brasileiro. Isso pode causar, de alguma maneira, né, maior ou menor grau, uma confusão, né? Muitos acharem que as coisas estão muito bem encaminhadas, que a vitória está praticamente assegurada, e aí os representantes chegam na reunião com um posicionamento diferente daquele que deveria. Você não acha que o governo pode ser induzido ao erro, inclusive, a partir daquelas manifestações feitas por Donald Trump? Não, Caniato, já há ali um alinhamento claro. Se a gente observar as declarações do presidente Lula sobre a paz que foi costurada por Donald Trump em Israel, veja que Lula já mudou o tom. Ele, nas declarações que deu ontem, disse que o Brasil não tem nada contra Israel, e aí ele ainda coloca, né, que o Brasil tem contra Benjamin Netanyahu. Agora, eu não sei que Brasil é esse que o presidente está falando, né? A gente tem aquela expressão que é muito apropriada nesse caso, que cada um fala por si, porque o presidente do Brasil não está falando por mim, não. O governo dele pode ter coisas contra Benjamin Netanyahu, mas não quer dizer que o Brasil tem alguma coisa contra Benjamin Netanyahu. E aí, quando ele faz essas referências ao acordo de paz costurado por Donald Trump, ele fala de Donald Trump com certa intimidade, enfim, ele já incorporou Donald Trump no hall de presidentes ali com quem ele se sente bem falando, a respeito de quem ele fala sem reservas. Então, o clima para esta reunião é positivo, mas é positivo para os Estados Unidos, eu reforço aqui. Os Estados Unidos que chegará com a sua lista de demandas e naquilo que o governo brasileiro puder atender, vai atender, porque está claro que o Brasil não quer brigar com os Estados Unidos. O Brasil quer, me parece, o governo brasileiro quer resolver essa questão dos vistos, que causou muito constrangimento. Imagina você ter um ministro da Saúde que não pode ir a uma conferência nos Estados Unidos, que é o grande polo de medicina do mundo, né? Isso tudo vai gerando constrangimentos que precisam ser resolvidos. Agora, colocar as coisas de uma maneira grosseira à la Nicolás Maduro, Caniato, não me parece que será o caso, não. Eu acredito que o representante do governo brasileiro vai ali com o espírito de resolver aquilo que ele puder resolver, mesmo que ele entregue muita coisa, mas ele vai ali, me parece, com essa cabeça. Quem dá as cartas numa reunião como essa são os americanos, então. Tiro rápido, Beraldo. Quem dá a carta? Não, quem dá as cartas é o governo americano. Não tem a menor dúvida disso, porque eles são mais organizados, mais objetivos, sabem exatamente o que o governo precisa para fortalecer ainda mais a posição dos Estados Unidos na América do Sul, especialmente em relação à China. Pois é, então me parece que essa tese de tentar reverter também as sanções, condicionar alguma coisa, eu te entrego isso, mas precisaria reverter as sanções, tirar as sanções para os integrantes do governo, autoridades, enfim.
Se o governo adota uma estratégia como essa, Mota, no sentido de condicionar uma coisa a outra, tá bom, a gente tem os minerais raros, as terras raras, os produtores de laranja querem fazer um bom negócio, vamos pensar numa redução total, enfim, atendemos as demandas, só que precisa retirar aquelas sanções. Chance zero disso dar certo, porque não é uma negociação para comprar um carro usado, né, Mota? Não, imagina, o governo brasileiro propondo isso, o Marco Rubio vai olhar e vai dizer não. Não, mas a gente gostaria que você retirasse a sanção, porque aí a gente vende aço, laranja. Não. A negociação acabou. É muito difícil, Caniato, a gente analisar essa situação, porque existe um grande descolamento, mais uma vez, entre a narrativa que o governo criou e a realidade que está diante da gente, né? O governo vai aos Estados Unidos tentar negociar a retirada de sanções econômicas que afetam a iniciativa privada do Brasil e também, parece, tudo indica, tentar a retirada de sanções políticas que foram impostas a algumas autoridades, figuras do Estado brasileiro. Mas o governo vai tentar retirar as sanções econômicas com base em quê? Quais são os argumentos? O que o governo brasileiro tem para dar em troca? Quando se trata das sanções políticas, a situação é pior ainda. Essas sanções foram impostas por razões bastante específicas. Desde que as sanções foram impostas, o Estado brasileiro não deu nenhum sinal de que estaria disposto a mudar o rumo dos acontecimentos. Pelo contrário, as apostas foram dobradas. Então, sinceramente, eu não tenho a mínima ideia de quais são esses argumentos mágicos que o governo brasileiro planeja levar para essa negociação. Deixa eu só passar para o Dávila, acho que tem só um fechamento dessa história. Dávila, rapidamente, você consegue apontar consequências de uma reversão do tarifaço na parte da economia? Os produtores, alguns setores brasileiros seriam muito beneficiados. Consegue apontar quais são eles? E, politicamente, isso tem um peso grande para o governo? Ou você entende que não? Isso não seria determinante em um processo eleitoral, em uma campanha eleitoral? E vejo um ínfimo efeito eleitoral. Por quê? Caniato, estamos há um ano antes da eleição, as coisas voltam à normalidade e o fato é que o povo brasileiro, o setor privado brasileiro, estão preocupados com essa gastança irresponsável do governo, esse aumento da dívida pública que impacta em aumento da taxa de juro e que cai o crédito, porque ninguém vai tomar dinheiro emprestado com juro que é o segundo maior do mundo. Isso aumenta o endividamento das pessoas, como nós já elencamos aqui, 80 milhões de brasileiros estão endividados e não conseguem saldar as suas dívidas por causa desse juro estratosférico. Mais de 8 milhões de empresas brasileiras, recorde desde a série histórica, estão em dificuldades e recorrendo ou a fechamento ou a recuperação judicial. Tudo isso é um desastre para o Brasil. Então não é um alívio momentâneo de tarifas e exportação dos Estados Unidos que vai reverter esta péssima imagem que o setor privado tem hoje do governo. Um governo que encareceu o crédito porque gasta demais, não consegue cortar gasto público e só pensa em tirar dinheiro do bolso do brasileiro, aumentando a carga tributária. Esta não é uma fórmula para ganhar votos. É uma forma para afastar o eleitor de uma escolha trágica para o seu negócio e para a sua vida.